Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Farei uma atualização profética. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe a Deus essa mensagem que possa alcançar o coração de muitas pessoas sobre o tempo que estamos vivendo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, tem algumas notícias aí dentro do campo profético, extremamente importante. Vamos começar com um versículo bíblico, Vamos ler aqui Romanos 13, 11. Vamos ver a versão católica. Comportem-se dessa maneira, principalmente porque vocês conhecem o tempo. E já é hora de vocês acordarem. A nossa salvação está agora mais próxima do que quando começamos a acreditar. Aqui Romanos 13, 11 diz que a salvação está mais próxima do que quando começamos a acreditar. Despertamos do tempo, do sono, para que conhecemos o quê? O tempo. Versão Almeida, revista atualizada. E digo-vos isto, outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertar-vos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Almeida, revista e corrigida. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Almeida, revista corrigida. E isto vos digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. João Ferreira de Almeida, atualizada. E isto fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós nos tornamos crentes. Esse versículo fala, queridos, que a salvação está mais próxima do que nós imaginamos. Aqui o termo salvação se refere ao que? A volta de Cristo. Cristo é a salvação. Está mais próximo, o mundo agora está mais próximo da volta de Cristo. Então vamos atualizar vocês aqui sobre as questões proféticas, lembrando que o inimigo não dorme. Por que ele não dorme? Lembrando que, fazendo aqui uma retrospectiva, eu vou entrar aqui na plataforma Laudato Si. A plataforma Laudato Si, ela foi lançada no dia 13 de novembro de 2021, a plataforma. A plataforma tem os seguintes objetivos: resposta ao clamor da terra. Como já foi mencionado no canal, esse objetivo foi cumprido na COP26, quando os países saíram com um acordo para diminuir a produção de petróleo, gás e carvão. Resposta ao clamor dos pobres, isso também foi cumprido na COP27, lá no Egito, quando a COP termina com um acordo para criar um caixa global para ajudar os países pobres. Agora na COP28 se falará sobre a economia ecológica, que é o terceiro tema da plataforma Laudato Si. E olha que coisa interessante, meus queridos. É muito interessante, por quê? Um amigo me mandou isso aqui agora, de extrema importância. Aqui no Vatican News, nós entrando aqui no Vatican News, temos uma notícia muito importante. COP28, Francisco pede oração e agradece a plataforma Laudato Si. Pela primeira vez, o Papa Francisco, diferente da COP26 e da COP27, nós vamos ver que teve uma diferença aqui nos eventos e nas afirmações. Pela primeira vez, Francisco diz que na COP28, ou seja, a COP28 vai começar dia 30 agora de novembro. Pela primeira vez, o Papa Francisco, ele cita a plataforma Laudato Si como uma resposta à crise climática. É a primeira vez que ele faz isso. Ele não citou a Laudato Si de forma direta na COP26, ele não citou a Laudato Si de forma direta na COP27, mas na COP28 ele fará isso, certo? E uma outra coisa interessante, pela primeira vez na história,
o Papa Francisco vai participar de uma COP, de uma conferência climática. Ele disse que vai participar em dezembro, agora, ele vai participar de um dos dias, ele vai fazer um discurso. Não sabemos se esse discurso, é claro, vai ser de corpo presente, se ele vai estar presente lá, ou se vai ser via online, mas ele vai participar. Interessante que ele fala aqui sobre a plataforma Laudato Si, né? Após a oração de Mariana no Ângelus, o Papa recorda os 2 anos da iniciativa promovida pelo Digastério para Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, que é o nome referente à plataforma, né? E olhando para a próxima conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas em Dubai, Francisco encoraja a continuação do caminho à conversão ecológica. No final da oração do Ângelus, Francisco recordou o lançamento há 2 anos da plataforma Laudato Si, que oferece ferramentas úteis para o cuidado da nossa casa comum. Olha que coisa interessante. Ele recorda aqui o lançamento da plataforma Laudato Si. Por que o lançamento da plataforma Laudato Si é de extrema importância? Por quê? Porque, meus irmãos, a plataforma Laudato Si, ela vai terminar numa coalizão mundial para a guarda do domingo, certo? Por quê? Porque a economia ecológica, que vai ser discutida agora na economia ecológica, que vai ser discutida agora na COP28, no Emirados Árabes, aí depois vem a adoção de estilos de vida saudáveis na Austrália, depois vai ser discutida a educação ecológica no Brasil, e depois vai ser discutido o 6º capítulo da Carta, a Espiritualidade Ecológica, que envolve a guarda do domingo. E o último objetivo da plataforma é uma união total dos países em torno da guarda do domingo, resiliência e empoderamento da comunidade, ou seja, todos unidos em um único objetivo: fazer com que o mundo diminua a sua taxa de carbono ou aquecimento global. E é óbvio que Satanás, ele sabe desse espaço, ele sabe dessa plataforma, que o objetivo dela é a guarda do domingo universal. Ele sabe disso. Como ele sabe disso, ele vai fazer algumas ações, conforme Ellen White disse aqui no livro O Grande Conflito, né? Vamos dar um pulo aqui no aplicativo, né? Deixa eu dar um pulo aqui, vamos ver. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Aqui, ó, ela diz aqui, ó: Satanás também opera por meios de elementos a fim de recolher uma colheita de almas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Ou seja, aqui está dizendo que ele está dizendo que Satanás sabe os segredos, né, da natureza, como formar vento, como formar furacão, como intensificar o calor. Ele sabe, né? Ele é um cientista, né? Satanás é um cientista que sabe e conhece a química, né? Como funciona a engrenagem da química, né? A união dos elementos químicos. Ele sabe formar tempestade e muitas outras coisas, né? Inclusive fazer com que o aquecimento global ele possa aumentar cada vez mais. Olha que coisa interessante. Aí aqui Ellen White fala que quando Jó foi atingido, rapidamente os rebanhos, gado, servo, casas, filhos foram assolados. Quem lê o livro de Jó sabe que teve fogo do céu, né, devorou plantação. Os filhos de Jó foram mortos por causa de um redemoinho. Quem criou aquele redemoinho? Certo? Quem criou aquele redemoinho? Quem foi que jogou aquele fogo no céu que destruiu tudo de Jó? Foi Satanás. E ele criou aquelas coisas com o conhecimento que ele tem da natureza, né? da engrenagem da natureza, elementos químicos, né? E olha que coisa interessante. Ellen White continua dizendo aqui que é Deus que protege a terra, né? Guardando-os do poder destruidor. Mas tem uma exceção aqui, ó.
Qual que é a exceção? Aí eu vou subir aqui para vocês lerem a partir do mais aí, ó. Mas o mundo cristão mostrou desprezo ou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retiraria suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que estão se rebelando contra a sua lei, ensinando e forçando outros a fazer o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns a fim de favorecer seus próprios intuitos, terá calamidade sobre outros e levará os homens a crer que Deus é que os aflige. Olha que coisa interessante, aqui está dizendo que Deus que protege, mas os homens estão rebelando-se contra a lei de Deus, por isso Deus remove o seu cuidado protetor. Isso quer dizer, queridos, que na década que nós estamos vivendo, como existe um plano para anular a lei de Deus através da guarda do domingo, teremos picos terríveis de calor. Teremos picos terríveis de calor. E olha que coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver que data essa reportagem aqui. Reportagem do UOL, né? Vamos lá. Essa aqui é do dia 12 de novembro de 2023. Está escrito aqui, ó. São Paulo registra o dia mais quente do ano. Rio também tem recorde, com sensação térmica de 50 graus. Então, de qualquer um, até que mesmo quem nunca estudou sobre o assunto, sabe que não é normal essas temperaturas em excesso. A cidade de São Paulo registrou nesse domingo 12 a maior temperatura do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. A prefeitura, durante a tarde, a média foi de 36,9 graus. A marca supera 36,5 graus registrado no dia 24 de setembro. O domingo também foi o dia mais quente de novembro de todo o histórico do CGE, que faz as mediações desde 2004. Ou seja, aqui está dizendo que a temperatura está absurdamente elevada aí em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a sensação térmica de 50 graus. 50 graus, queridos, é o deserto do Saara, né? Que atinge essa temperatura aí. Então o negócio está bem desenvolvido. Quem não estuda sobre o assunto acha que isso é normal. Não é normal, queridos. Veremos essas ações demoníacas, esses aumentos do tempo, a convulsão da natureza. Nessa década que nós estamos vivendo, veremos isso se acentuar por causa que os homens estão com plano de anular a lei de Deus. Estamos aí próximo do projeto 2025, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Que quem viu os vídeos aqui do canal, já estudou sobre o assunto, sabe que é um projeto feito pelos republicanos para anular a lei de Deus. Fazer um decreto dominical, né, no ano de 2025, ou seja, a partir do ano de 2025, com a eleição de um presidente republicano. Então podemos dizer também, queridos, que essa eleição agora de 2024, ela vai ser a eleição mais importante da história dos Estados Unidos para o povo adventista. Por quê? Vai ser a mais importante. Por quê? Porque de todos os presidentes, né, que foram eleitos aí, nenhum deles tinha um projeto já preparado para o decreto dominical. Nenhum deles tinha um projeto. Mas agora existe um projeto. Isso quer dizer o quê? Que agora saberemos se Deus vai segurar os ventos ou ele vai deixar que tudo aconteça. Saberemos no ano que vem. Se Biden ganhar, sinal que Deus vai dar alguns anos aí para nós, né? Refletir. Mas se o Biden perder, provavelmente o próximo presidente republicano, ele tocará o decreto dominical para frente. E teremos o fim de todas as coisas, né? A perseguição ao povo de Deus, o que guarda os mandamentos. A sacudidura dentro da nossa igreja, onde o joio vai ser separado da palha, o trigo, né, será separado da palha.
Então, meus irmãos, estamos aí em eventos concretos. Em coisa interessante, o Papa Francisco está a todo vapor. De acordo com essa reportagem aqui está dizendo que o Papa Francisco destitui bispo dos Estados Unidos, crítico do seu pontificado. Ou seja, o Papa depôs um bispo que era contra ele. Então você vê que ele está empenhado. Todos aqueles que for contra os planos dele, do Papa Francisco, será removido da Igreja Romana. Esse bispo aqui, ele fez crítica ao Papa Francisco por ele se aproximar da comunidade LGBTQIA+, aproximar a igreja. Aqui diz aqui que o Papa Francisco destituiu Joseph Strickland, 65 anos, bispo da Texas dos Estados Unidos. O sacerdote é crítico ao atual pontífice. No início do ano, o Vaticano enviou 2 bispos para a cidade para investigar a conduta do bispo. O Santo Padre destituiu Joseph do governo pastoral da Diocese dos Estados Unidos, diz o comunicado emitido pelo Vaticano nesse sábado. Então nós vemos aqui que isso aqui é sim uma perseguição, né? E essa perseguição ela está começando dentro da Igreja Católica. De acordo com Apocalipse 18:4, a Bíblia diz: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e não receber seus flagelos. Isso quer dizer o quê? Conforme Ellen White disse, na grande Babilônia, ou seja, na Igreja Romana e suas filhas, a grande massa dos verdadeiros filhos de Deus está lá. Ellen White diz que a maioria dos salvos não está dentro da Igreja Adventista, está lá nas outras igrejas lá fora. Só que eles não podem vir agora para a nossa igreja, para a Igreja Adventista, porque nós não temos testemunho para dar para eles. Ok? O nosso testemunho é horrível. É horrível. Não temos testemunho para dar para essas pessoas. Nossa fé é fraca, não guardamos o sábado corretamente, como deve ser guardado. Damos mau testemunho. Então essas pessoas não estão preparadas para vir agora. Mas nós estamos vendo aqui já uma perseguição dentro da Igreja Romana, aonde os sinceros já estão se levantando contra as exigências do Papa Francisco. Então, quando sair o decreto dominical, muito sincero vai sair, vai ouvir a voz de Deus e vai sair da corporação de Babilônia, vai tomar o lugar dos membros adventistas que se apostataram, né? E teremos um único povo. Isso é que está escrito no livro Eventos Finais, capítulo Sacudidura. Então, queridos, fiquemos de olho, porque Satanás não está dormindo, os acontecimentos estão a todo vapor. Ficamos de olho na COP28 e ficamos de olho no comunicado que Francisco fará nessa COP, nessa conferência climática. Deus abençoe a todos.